Olá, olá! Olá, galera! Olá, tudo bem? Olá, olá! Boa tarde para quem já almoçou, bom dia para quem não almoçou ainda. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Aquele, Maria, Casa, sejam bem-vindos. Vamos chegando aí, gente. Vai convidando aí, bota o dedinho, compartilha aí. Tudo bem, aquele? Compartilha que hoje é interessante. Nós estamos inaugurando uma série nova às quintas-feiras. Agora vai ser baseada em storytelling, né? Cases reais comentados. Vamos lá. Estou aguardando aqui a galera chegar. Matheus ali. Ah, Matheus. Que às vezes a abreviatura do Instagram, né, complica um pouco. Tudo bem, Matheus? Vamos lá, vamos chamando aí, convidando. Pedro Gadelha já está aqui, do trio. Vou botar ele na sala aqui. Opa, Pedro. Ok, botando aqui para a sala. Pedro, do time aqui da Clientologia na Veia. Sejam bem-vindos, vamos chegando. Fernanda, boa tarde, Fernanda. Olá, Fala, Pedro. Sérgio! Tudo bem? Maravilhoso dia, tudo ótimo, graças a Deus. Como é que vai essa força aí? Estamos aqui Patrício acelerando aqui tudo. também chegou. Chamar Patrício aqui também, botar ele na sala, que aí o trio está formado para a gente iniciar aí. Vamos convidando aí. Olá, Patrício. Uhul! Maravilhosa tarde! Tudo bem? Uma alegria ter Tudo você aqui. maravilhoso, meu amigo. Hoje nós estamos inaugurando uma série nova, não é? Que é Case Reais. Toda quinta, agora a nossa live vai ser baseada em histórias reais comentadas, sempre com insight. Inclusive, você que está participando aí, você é nosso convidado. Vá mandando as suas historinhas, né? Comentar, tirar dúvida, o que é comentários, o que foi errado, o que foi certo, enfim, mas baseado no nosso dia a dia. Legal? Show! E logo a gente vai começar já, o pessoal já vai pensando em histórias e cases que você viveu ou no seu negócio ou em alguma empresa que você é cliente e vai mandando, manda no Instagram do Sérgio, manda pro direct para ele, porque a gente vai começar a selecionar essas histórias e vamos comentar pontos de como poderia ter dado a volta por cima, como poderia ter ganhado o cliente, ou como você lidar com essas situações, com as técnicas e a metodologia da clientologia na veia. Davi Fadel aí, entrou aí um grande empresário lá de Florianópolis, um grande parceiro nosso aí, um grande empreendedor. O Brasil deve muito a esse cara aí de fomentar tantos palestrantes bons por esse Brasil afora. Prazer, Fadel, você está aqui com a gente. Mas então, Vamos Pedro, que é vamos. isso E mesmo. qual é o case de hoje, Sérgio? Então, qual é o case de hoje? Olha, o episódio de hoje é o gerente com a bunda colada na cadeira. E aí, conta aí o case, o que foi que rolou, o que foi que aconteceu. Me diz aí qual é o resultado do gerente que fica com essa bunda na cadeira. Rapaz, olha, deixa eu contar essa história. Eu tive até insight de fazer essa quinta-feira, baseada nisso. A vida vai ensinando a gente, dando insight. Essa ideia ocorreu ontem em um restaurante. Eu estava sentado, almoçando. Quando contou essa história, eu me lembrei de várias outras parecidas. Eu disse, olha, vamos sugerir na quinta-feira a gente basear em casos reais, porque o storytelling é fantástico, né? Ele realmente tem uma capacidade didática, né? E tem que ser real, nada de conversa fiada e tal. O que aconteceu? Então surgiu essa ideia aí, o gerente com a bunda colada na cadeira. E na realidade eu vivi lá uma experiência nesse restaurante que eu já vivi, fez me lembrar de vários outros cases, inclusive clientes meus. O que é isso? Deixa eu contar a história rapidinha para que vocês aí comecem a colaborar e fazer questionamento, introduzir outra. Sérgio, antes disso, Oi. o pessoal que está entrando aí, ó, ia pedir dedo no coraçãozinho aí, que a gente vai trazer muita coisa legal. Quanto mais coração,
mais conteúdo prático o Sérgio coloca aqui. E já clica no aviãozinho e convida um amigo ou uma amiga para participar com a gente. 5, já escolhe 5 pessoas e manda bala e vamos que o bicho vai pegar aqui. Você vai gostar, principalmente gerentes, né? Se você tem gerente, líder de equipe e tal, a mensagem é para ele aqui, né? Para ele tirar a bunda da cadeira, né? Porque a pior praga para uma empresa é o gerente que fica ali grudado na burocracia o dia todo. Esse cara, apesar de achar que está fazendo o trabalho dele, não está. Vai faltar uma peça fundamental do qual nós vamos falar aqui. Então, deixa eu contar a história. Eu estava almoçando e tal. Eu sou vegetariana há muitos anos. E esse restaurante, não vou falar o nome, porque aqui não interessa. De modo geral, ele é muito bom e tal, mas a gente vai se limitar não ao personagem nem ao ambiente, mas sim ao fato em si. Legal? Então, eu estava e aí pedi um bife à milandesa, um prato vegetariano que eu adoro, com a Cecília, eu como sempre, né? E eu percebi que no último semestre a berinjela começou a encolher. Cada dia que eu divido Foi com ela... problema de ID ou não, Serginho? Hein? Foi problema Como? de ID não, né? Não Idade. sei. Não. Na verdade, eu não sei, mas ontem quase teve briga. Normalmente sobrava. Ontem a gente quase que briga para dividir. Aí eu disse, não Já não aguentando. deu para dividir mais, cada um. Exatamente. Isso eu já tinha observado alguns momentos, várias vezes, né? Aí eu disse, não, vou tomar uma decisão hoje. Chamei a garçonete, muito gentil, diz, olha, está acontecendo isso, eu sou um cliente aqui, viu sempre, e esse prato eu conheço. Mexeram com a ficha técnica, quem é de gastronomia sabe, né? Tem a ficha técnica com a quantidade, você precisa ser respeitado. Às vezes você tem um mestre, um chefe que não é novo, então não respeita a ficha técnica e tal, mas tem lá com os ingredientes, a quantidade, para você ter um padrão. Você que é da área de restaurante, faça isso em tua empresa, que é um pecado tremendo. O cliente vai um dia ver um produto, no outro ver outro, porque não tem a ficha técnica, né? A ficha do produto. Então, a primeira obrigação de alguém que tem, padronize o teu... Porque senão você vai ter problema. Aí eu disse, olha, está acontecendo isso, nitidamente está encolhendo. O que está vendo? Fala para o gerente aí, ele está aí? Ah, sim, o senhor está lá em cima. Ela chegou até e disse, olha, o senhor não coma aí agora, que eu vou chamar ele. Eu disse, tudo bem, contanto que você seja rápido, que eu estou aqui doido para comer. E aí, depois veio uma segunda pessoa, um líder lá chamando, fulano de tal, boa tarde, eu sou o líder. Eu disse, o gerente, não, eu resolvo. Aí eu expliquei tudo a ele e tal, e tudo bem, foi resolver. Eu disse, não precisa fazer outro, eu só quero registrar para na próxima vez não acontecer. E o tal gerente não desceu. Aí eu brinquei com ela, ó, para ir. Quando você for gerente, não faça isso. Porque nada mais, e ela tentou justificar, é porque ele está ali, eu disse, olha, seguinte, nada mais importante do que o contato com o cliente. É uma grande oportunidade do líder, não manda um representante. Para fechar a história, no final eu ratifiquei, ele veio e pediu desculpa, saiu então. Então, o grande insight é esse, o gerente tem que circular, gente. Ele não tem mais nada mais importante. Aí eu me lembrei de uma outra, eu fiz um grande circuito para o Grupo Seara, que é concorrente da Sadia e tal. Há anos atrás, eu fiz várias convenções para o Seara, que hoje está muito, cresceu bastante, né? Da área de embutidos. E eu tive a oportunidade de viajar com o Nicei, esqueci o nome dele, que era um diretor comercial de uma determinada área. Olha o que esse cara me falou, Sérgio. Essa semana eu tenho uma reunião no Pão de Açúcar, ele explicando. Eu vou lá pelo seguinte, porque trocou-se um diretor, é um novo diretor, e eu tenho um profissional que cuida da conta do Pão de Açúcar. Então, eu sou o primeiro a ter contato com ele, porque eu vou entender a personalidade do cliente. Porque, a partir disso, eu vou designar um gerente com um perfil mais adequado para ter contato com ele. Olha só a visão do cara. Mas, Sérgio, isso aí bate com o que a gente tem falado, né? Porque a liderança tem que dar o exemplo.
Se a Exatamente. liderança mostra que o cliente pode esperar, que ele está em segundo plano, imagina o pessoal, a comissão, a linha de frente. Eu Perfeito. complementando, eu lembro uma história que acho que foi no final do ano passado, eu entrei numa loja de calçados, eu vi que estava uma promoção, uma marca de calçados que a minha esposa gosta, falei, pô, vamos entrar, vamos olhar. Aí chegamos ali, a pessoa que estava atendendo falou, não, tô terminando aqui de atender, e foi ali. E eu vi que tinha uma pessoa lá, andando para lá e para cá, e nem olhou pra gente, no caixa, e pá, e via, eu falei, caramba, mas tem uma outra pessoa ali, não vai nem falar com a gente, né? Por que eu vou ficar esperando se tem outra ali? E eu fiquei incomodado com aquela situação, rapaz. Eu falei, beleza. Aí depois veio o vendedor, terminou de atender e veio falar com a gente. Eu falei, viu, e aí, por que aquela pessoa ali? Ele falou, não, ela é a gerente. Aí eu fiquei pensando, caramba, ela é a gerente, tinha que dar o exemplo, nem bom dia, boa tarde deu pra gente. E aí, quer dizer, já Exatamente. ficou uma situação ruim, até falei, ok, olhamos rapidinho e no fim fomos embora. Mas aí quando você trouxe essa história, eu lembrei, caramba, muitas vezes a gente reclama do time, mas será que a gente está dando o exemplo? Nós estamos dando, ou nos capacitando, né, para dar esse exemplo? Exatamente. Exatamente. Então, nada mais importante do que o contato com o cliente, gente. Inclusive, eu advogo isso, que o gerente, um bom gerente, tem que botar na agenda dele. Isso que eu estou dizendo. Bota ali, ó, meia hora, ele de forma proativa, ele provocar o contato com o cliente. Tá certo? Então, Ô, se... Sérgio, Diga, não, Patrick. você foi falando aí e eu fui fazendo uma autorreflexão aqui. Eu estava até anotando do que você falou, né? Nada mais importante que o cliente para uma empresa. E me veio na mente o que acontece com uma boa parte dos gerentes. A maioria dos gerentes são contratados e eles acham, e aí gerentes que não são qualificados, que eles estão lá para fiscalizar os funcionários. Eles acham que o papel principal dele é fazer com que os funcionários sejam fiscalizados e andem de acordo com a linha. E geralmente ele está preocupado com o horário de chegada do funcionário, com a saída, se ele não está muito preocupado com o atendente. E na hora que você me falou isso, me despertou uma frase que ficou claro na minha mente e está gritando aqui, que diz: gerente não existe para fiscalizar funcionários, mas para criar uma experiência encantadora do cliente. Então, eu, como gerente, preciso fazer com que o meu cliente viva uma experiência bacana. Se eu me preocupo com isso, todo o resto eu vou me preocupar, porque se o meu Efeito cliente tiver uma cliente, boa tarde. experiência encantadora, meu colaborador eu vou estar preocupado se ele vai estar atendendo bem, eu vou estar preocupado se verdadeiramente vai estar tendo resultado, vai estar tendo lucro. Eu consigo cuidar do meu cliente, eu cuido da minha empresa como um todo. Perfeito, É onde Patrick. entra. Perfeito. Nada mais importante. Isso que você falou, infelizmente, ainda é a realidade, a maioria está nessa. Mas isso é uma cultura do século passado. Isso tem origem na escravatura que precisava de capataz. Né? Então, a empresa que. Isso a Câmara faz com melhor qualidade. Né? O ponto eletrônico faz. Hoje, num mundo onde a maioria, grande parte das pessoas estão no home office, você tem que desenvolver a confiança do cliente. Isso é uma Você equívoco falou, né, tremendo. Sérgio? Daqui a Né? pouco é isso aqui, Exatamente. ó. Você só precisa de um robô lá, um robozinho aqui, ó. Exatamente. Esse aqui atendendo e fazendo o trabalho, porque é o que você já falou, às vezes faz até melhor, né? Porque o robô vai falar bom dia, boa E tem tarde, mais. né? Eu Não queria vai agora ignorar o dar cliente. um outro insight aqui. Já pode comer, seja bem-vindo. Olá. Um outro insight interessante, que eu sempre digo o seguinte: nada melhor do que você, como professor, a gente aprende com o aluno, como mentor, eu aprendo com meus mentorados, como consultor, aprendo. É o meu grande laboratório. Na minha estratégia, eu sempre coloquei uma coisa, o seguinte: a gente dá palestra e o cachê da palestra em relação à consultoria é infinitamente maior. Mas eu nunca abri mão de fazer consultoria, porque é o laboratório. Eu não acredito em papagaio de pirata. O cara que só fala e não experimenta não tem resultado. Desculpe a franqueza. Né? Então, é através da vivência, da experiência TT. E tem uma história que eu vou contar também aqui, no Polo Petroquímico da Bahia. Eu visitei uma empresa lá, desenvolvendo uns trabalhos, e eu também conheci um NICEI, que era um diretor de unidade. E uma coisa me chamava a atenção desse cara, muito forte. Ele tinha enquanto todo mundo tinha
cadeira lá confortável, que dava vontade de dormir, né? Do aeroporto, os gerentes, os diretores, ele tinha uma cadeira dura. Sim, dura, de madeira. Eu disse, esse cara, tá... tem uma hora que eu não aguentei, eu disse, desculpa, fulano, você tem algum problema de coluna e tal? Isso não incomoda, não? Já tinha uma certa intimidade com ele para falar isso. Ele disse, Sérgio, aqui é meu Pocaioque. Quem não sabe, depois dá até uma Pocaioque é a denominação japonesa chamada dispositivo antibobeira. Depois eu entro em detalhe, não agora. Então, esse é meu Pocaioque, sabe por quê? Eu não aguento ficar nessa cadeira mais de 2 horas. Eu levanto e eu vou na área operacional dar uma voltinha. Porque com isso eu converso com a minha galera. Eu estou falando, gente, do cliente interno. Não é só o cliente externo. É o seu colaborador. Você tem que estar dialogando com ele, chamando, orientando, ir para a fronte da batalha. Não é ficar lá igual esse gerente lá no ar-condicionado. Isso não é um gerente, é um banano. Mas sabe o que é, Sérgio? É aquilo que você falou, é a visão estratégica. Às vezes ele está lá focado em apagar incêndio. E esquece que a função do gerente, o líder, é cuidar do time, das pessoas e, lógico, dos clientes. E às vezes falta essa visão, porque provavelmente o líder dele também não capacitou ele, e falta essa visão estratégica, né? Então, nesse caso, Sérgio, vamos aproveitar que a gente está aqui, né, na sua presença aí, o pai da clientologia, aí, o maior especialista em atendimento no Brasil. Nesse caso, eu sei que você já citou algumas coisas. Como que seria a postura ideal e de forma estratégica desse gerente? E para outros, no caso, né? Em primeiro lugar, como exemplo, qualquer contato com o cliente, qualquer solicitação, ele deixar tudo. Né? E se não for possível, algo urgente, dá uma justificativa. Diga ao senhor que eu estou concluindo aqui uma fala no telefone, mas eu vou imediatamente. Mesmo que ele tenha alguém, né, que tenha condição de resolver por ele, é uma grande oportunidade dele fazer um marketing. Né? Então, nada melhor do que o proprietário, o dono, de encantar o cliente, de finalizar o cliente. Então, a primeira coisa é a postura de ouvidor. Chegar lá desprovido, sem ficar na defensiva e escutar o cliente absolutamente. Essa é a primeira ação que ele precisa ser feita. Eu acho importante focar aí também, Pedro. A gente teve a mesma sincronia, Pedrão. Na hora que você falou aí, estratégico, tático e operacional, me veio na mente isso na hora. E é importante a gente entender, como gerente, como líder, que falar com o cliente não é ser operacional. Porque às vezes a gente fica na mentalidade, não, cara, eu sou um cara tático, eu sou mais estratégico, eu não posso estar fazendo operacional. Falar com o cliente não é operacional. Eu não posso fazer isso todo momento, em todo o tempo. Mas eu preciso falar com o cliente, é estratégico. Conversar com o cliente, ouvir as suas dores, entender como ele enxerga a empresa. Isso é estratégico também. Isso é tático para o gerente que quer evoluir. Então, a gente precisa ter essa clareza. Se eu não parar para conversar com o meu cliente, eu vou estar agindo de forma equivocada. Exatamente. Inclusive, Patrício, em mentorias que eu faço de liderança com foco de cliente, a gente induz, orienta de forma firme. Isso não é conversa, você colocar na agenda. Tá claro? Porque senão o dia a dia lhe traga. Tá? O que é importante, você tem que anotar. De repente, eu diria pelo menos 20% do dia, seja qual cargo que você bote aí, conversar com o cliente interno e cliente externo. Ah, eu não tenho assunto. Pega os melhores e liga para ele. Tudo bem? Como é que vai você? Procura entender. Ah, o cara é torcedor do Flamengo. Ah, e o Flamengo ganhou ontem. Cria um rapport, tá? Entendeu? Mas tenha esse contato. Então, não se pode se pôr se você não dedicar pelo menos uma parte para interagir com o cliente. Patrício colocou muito perfeito, uma visão equivocada. Ah, eu cresci, eu subi, eu agora sou gestor, eu sou diretor. Portanto, quem cuida dos clientes são os plebeus. Gente, isso é de uma burrice estratégica, mesmo porque a tropa precisa ter a sinalização do general, cara. Entende? Ô, Sérgio, e aqui nós temos empreendedores, eu cometi um erro muito grande. E aí eu preciso falar aqui para as pessoas. Como
diretor de uma empresa, como CEO de uma empresa, muitas vezes eu peguei funcionários que eram muito bom vendedor ou um excelente operacional e coloquei no cargo de gerência. Foi um grande erro ter feito isso. Eu peguei pessoas que não estavam preparadas, que não estavam qualificadas para serem gerentes. A gente, como empreendedor, também precisamos tomar cuidado. Como é que eu vou ter alguém, e aí já falar para algum empreendedor, você tem alguém que você colocou como gerente na tua empresa, capacite ele. Coloque essa pessoa para que haja capacitação. Tem muitas pessoas que não, infelizmente, capacitam seus líderes. A pergunta é, você tem liderado, você tem treinado a sua liderança? Você tem capacitado as pessoas que até eram bons, mas esse eu diria que é um mal comum da maioria dos gestores. Ah, o cara é um bom atendente, bota ele como gerente. Ele é um bom vendedor, bota logo como gerente de vendas. Não pode ser assim. E aqui, Sérgio, ele tem um trabalho maravilhoso na educação corporativa e na educação da gerência. Cortou o som dele? Ah, voltou. Foi porque veio uma ligação aí, Rogério me ligou. Então, precisamos ter esse foco em capacitação da nossa gerência. Porque também eu, na posição de empreendedor, de CEO, é muito fácil eu cobrar o meu gerente, mas eu estou investindo nele, na qualificação dele. Eu preciso deixar claro para o meu cliente a importância dele ouvir o nosso cliente, dele entender que ouvir o cliente, que atender o cliente também é algo estratégico e não apenas operacional, né? Patrícia, é interessante, até colocaram aqui, primeiro essa visão, né? Ouvir o cliente, foi muito, muito legal isso. É estratégico, não é operacional. Exatamente. E colocaram aqui, eu passou agora, acho que foi como é que ele chama? Que passou um monte de comentário aqui. Acho que foi o efeito... O efeito cliente. Ele perguntou da cultura. Sim, é lógico que a cultura influencia. Provavelmente a empresa que eu citei, a cultura era, cara, o gerente não está aqui para fazer isso, né? O gerente deve ser lá o que ele está fazendo ali. Agora, no do Sérgio, o que o do Sérgio foi, já tinha uma cultura um pouco diferente, porque o garçom ficou preocupado, né? Ele foi atrás, tinha um sublíder ali, não sei como é que chamaria ali, mas o gerente, mas tem aquela cultura do que o gerente, talvez, é mais importante apagar o incêndio que ele estava apagando. Agora, a cultura influencia sim. Lógico, mesmo que não esteja claro para os funcionários, porque a cultura existe. Independente se ela está já mapeada, né? Quando a gente tem lá na empresa com a PIS, a gente tem escrito para tudo quanto é lado, para o pessoal não esquecer os valores e a nossa cultura, como que a gente se comporta lá. Agora, muitas vezes o cara não sabe qual é a cultura, não está mapeada, mas é o que acontece no dia a dia, né? Enquanto ninguém está olhando. O efeito cliente é o Marcel, viu? Só para falar, eu fui procurar aqui, efeito cliente é o Marcel. Marcel, seja bem-vindo, tá? Cola com a gente, cola aqui com o Sérgio, com o Pedrão, comigo, que a cada terça e quinta a gente está aqui compartilhando desse momento. E também, Sérgio, tem materiais excepcionais. Certamente você conhece o Sérgio. Então, estamos colados aí. E, novamente, aqui, o amigo Marcos Mizuki, diretamente do Japão. Opa, Japão nos para diversas fronteiras aí. O Japão, que é o berço da qualidade no mundo, tem uma admiração por essa cultura fantástica, né? Parabéns. Mas então eu me lembrei de uma situação, até para você ver, quando você desloca do cliente por chefe, a coisa muda. Eu estava em Guarulhos, eu desci na cafeteria, pedi um café e tive um problema lá, né? E aí eu cheguei para o atendente, vem cá, ele não resolveu, eu disse, cadê o gerente? Aí ele disse, o gerente está lá em cima. Eu disse, ele não desce? Aí ele ficou ainda sem iniciativa. Não, eu sou representante da nova empresa, sou diretor da empresa que comprou aqui, eu quero falar com ele. Na mesma hora, ele disse, como é o nome do senhor? Eu vou chamar ele agora. Eu me lembro isso em Guarulhos, né? Quando eu disse que era o dono, eu disse, olha, estou brincando com você, mas eu sou mais importante do que o dono, porque eu sou o cliente. Se eu não for bem atendido, você não tem salário e ele vai quebrar. Então, sobe lá agora e diz que um cliente quer falar com ele. Aí ele desceu. Depois desceu. Mas isso é interessante, né, Sérgio? Aí volta aquele estudo que a gente tem falado em outras reuniões, que quando um cliente reclama, é uma oportunidade muito grande de você aprender e ganhar aquele cliente. Por quê? O estudo que você colocou, acho que 7% só reclamam. Ou seja, vamos arredondar para 10. Então, quer dizer, se um reclamou, tem 9 que não estão reclamando, ou seja,
ou estão parando de comprar ou estão muito insatisfeitos. E por que essa reflexão eu vejo? Olha a dor de cabeça, puxa, eu vou falar com o cliente, vou chamar o gerente, puxa, eu vou ter que falar com o cara, tem que ficar me expondo. Então é mais fácil mesmo você falar, meu, eu não vou mais investir meu dinheiro aqui e vou para outro lugar. Agora, o que reclama tem ainda isso, né? Eu acho que tem que trazer essa visão. Cara, se ele está reclamando, tem 9 que não reclamou, mas estão insatisfeitos. Cliente que reclama é o melhor consultor do mundo. Né? O cliente que reclama é o melhor consultor. Pedro, você falou em cultura, e interessante, e é interessante a gente estar atento para sinais de cultura. E fica muito claro, tem gerente, eu já cheguei e fiz intervenção na empresa, que a gente trabalhou isso, que tem a cultura de não acessar, o cliente não chegar até ele proíbe, não dá o celular, é proibido. Já tem outros que não. Isso é uma estupidez incrível, né? Eu tenho, por exemplo, amigos, clientes empresários, cidadão grande empresário do Coco Bahia e tal, que essa empresa, você lá no Espilar, uma grande empresa, está lá o nome e o celular do dono. O cliente olha aqui e olha ali. Ó, se ele quiser, ele disca agora, entendeu? Enquanto outros empresários já estão lá, não. O cliente vai me encher o saco. Aí bota várias barreiras para chegar a ele. É um absurdo. Você está entendendo? Aliás, sobre isso, eu ia pegar um livro de referência, mas ele não está aqui, que eu tenho uma charge no primeiro livro nosso, que escrevi há 30 anos, chamado Cliente Nunca Mais, que é justamente a trajetória de alguém chegar ao dono. Ele passa pela secretária, vai para o porteiro, até o cara cansar e desistir. Né? E aí, evidentemente, deixar de ir lá e a empresa quebrar. Então, essa sinalização seguinte, uma cultura positiva, cultura encantadora, tem à disposição o cliente, os gestores, e, quiçá, o proprietário, por que não, tem que estar à disposição full time para atender o cliente e fazer um relacionamento. Isso é fundamental. Então, para a gente ir para a conclusão, o gerente que fica com a bunda na cadeira perde dinheiro, perde cliente, e se ele continuar desse jeito, ele vai quebrar a empresa. Vai perder até a carreira dele, né? E eu, como gestor, ou eu treino esse gerente, ou eu mando esse cara embora. E eu, como gerente, meu amigo, vou fazer uma mentoria com o Sérgio, vou melhorar, vou encontrar ferramentas que vão me ajudar a fazer isso. Eu digo que a gente tem duas escolhas para fazer. Aí, me perdoe a minha expressão. Ou o cara vai procurar Sérgio, ler os livros de Sérgio, fazer os cursos de Sérgio, ou a segunda opção é o dedo do meio mesmo. O cara vai se ferrar, vai se lascar. É uma opção. Eu já estou colado com o Sérgio. Me siga aí no Instagram, Sérgio Almeida Clientologia, tem muita, para ver as nossas dicas e tal. E para o gestor, o gerente, eu dou essa dica prática, você começa a praticar agora. Ou troca uma cadeira para ser ordinária, para fazer igual aquele diretor do Polo Preto-Crime, para de 2 horas você cansar e você se lembrar. Olha, é a fita no pulso, porque a gente esquece. Ou, se não, escreve na agenda, tá? Durante o dia, olha, determina 1, 2, 3 dias de momento, olha, de 9 às 9h30. Meu compromisso é com o cliente. Eu vou lá de forma proativa, ou circulo pela loja, falo com Dona Maria, com o supermercado, à toa, entendeu? E estrutura pelo menos 20% de forma sistemática para ter relacionamento e contato com o cliente externo e cliente interno. No meu entendimento, meus 30 anos de experiência, todos os gestores que passaram por mim, se você não faz isso, você é um gerente, um gestor, um diretor de meia tigela. Você está sendo um capataz. A sua filosofia ainda é escrava, está ali, como o Patrício colocou. Você está ali como controlador, supervisor. Isso já era, meu amigo. Tem tecnologia muito mais eficaz para fazer essa função. Não precisa de um ser humano. Muito bom, Sérgio. Isso aí, isso faz parte da agenda do líder. Se não está na sua agenda e você é um líder que está aqui escutando hoje, ou você tem líderes que precisam ter sua agenda, já tem essa dica estratégica do Sérgio, coloque na sua agenda esse bloco onde você vai ter esse contato com o seu cliente interno e externo e aprender com isso, né? Não só ir lá para fazer oba-oba. E, Sérgio, vamos já deixar o campo aberto. Se você tem uma história, alguma situação que você passou na sua empresa ou em outra que você queira comentar para entender como lidar com essa situação, entra no Instagram do Sérgio, manda no direct que a gente vai selecionar
as principais na próxima quinta. Então, toda quinta-feira a gente vai discutir um case, vamos fazer um storytelling. Nós estamos aqui case sempre real. terça e quinta, às 12h12. Só que quinta é dedicada a storytelling, case reais. Manda o seu que a gente comenta, tá? Pega a parte boa também e fala o que precisa ser corrigido, ok? Na próxima eu já quero ouvir a história do Patrício, aí, que parece que ele foi expulso do supermercado. Eu vi essa fui situação expulso aí. do supermercado, então vamos organizar para a próxima quinta. Já vai ser a próxima. Tá fechado. O próximo episódio é esse, só vamos botar o título. Já pode colocar aí. Cliente expulso do supermercado. Aprenda como expulsar um cliente da sua empresa. Vamos lá. Boa, já tem um nome. Aprenda como expulsar o cliente. Beleza, Perfeito, gente. muito até bom, pessoal. a próxima aí. Deus. Um abraço. Que seja o meio da clientologia. Fica com Deus, viu? Um abração.